1794, Paris, França. Plena Revolução Francesa, mais de 20 mil pessoas já tinham sido guilhotinadas até ali. 5 de abril desse ano, o mais popular, o mais carismático de todos os líderes revolucionários estava indo para a guilhotina também, Georges Danton. Uma multidão assistindo ele, não acreditando no que estava acontecendo. Os próprios soldados estavam assustadíssimos com aquilo. Ele exclamou que a sua única tristeza era estar indo antes de Robespierre, o chefe do Tribunal Revolucionário que acabou condenando ele. 3 meses depois seria a vez de Robespierre, guilhotinado também. Como Cronos, a Revolução Francesa estava devorando seus próprios filhos. Eu sou Alexandre Nuanda, este é o Brasil Escola, e hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes fatos históricos da história da humanidade, se não o mais importante, Revolução Francesa. Vem comigo. Para entender a Revolução Francesa, nós temos que começar dos antecedentes. O primeiro antecedente que eu quero chamar a atenção foi a Guerra dos 7 Anos, uma guerra que vai de 1756 até 1763 e tem Inglaterra versus França com seus respectivos aliados. Foi a primeira guerra de proporções mundiais. Ela aconteceu simultaneamente na Europa, na América e na África, porque os ingleses e os franceses tinham colônias tanto na América quanto na África. O importante para nós aqui é que tanto Inglaterra quanto França saem dessa guerra com as finanças completamente destruídas, quebrados mesmo. E essa falta de grana, essa quebradeira financeira da França vai favorecer uma série de conflitos que vão desembocar na Revolução Francesa. O segundo antecedente importante é o movimento iluminista, o iluminismo. Iluminismo vem de luzes, luzes da razão, aquele movimento intelectual, filosófico do século XVIII que lutava contra o antigo regime. O antigo regime é absolutismo monárquico, sociedade estamental, nós tínhamos ali o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, o povo, os plebeus. Eles achavam tudo isso muito injusto, lutavam contra isso, defendiam os direitos individuais, defendiam a racionalidade, lutavam contra a opressão que vinha também por parte da igreja nessa época, que tinha uma relação promíscua com o Estado, e o movimento iluminista vai fornecer de fato as bases filosóficas, as ideias que vão nortear os caminhos da Revolução Francesa e também da Revolução Americana, lá do outro lado do Atlântico. Um terceiro antecedente importante são as péssimas colheitas que acontecem na França a partir de 1784. 5 anos de péssimas colheitas, como consequência, nós temos o preço do trigo subindo, o preço do pão. A população francesa, a base da alimentação era o pão. Então isso significava que a população francesa de baixa renda começou a passar fome, miséria. E é claro que isso vai favorecer a revolta dessa população e a adesão dessa população mais pobre ao movimento revolucionário mais à frente. Bom, gente, agora vamos para as fases da Revolução. A Revolução Francesa tem 3 fases. A primeira fase, que é mais moderada, institui uma monarquia parlamentarista, ninguém matou o rei ainda. Nós temos uma segunda fase, essa é a mais famosa, essa é a mais radical, essa é a dos girondinos e jacobinos, a guilhotina trabalhando bastante. Pois é, essa é a segunda. A terceira fase vem depois da morte dos líderes jacobinos, há uma mudança, uma ruptura, uma fase mais tranquila. É a fase ali em que nós temos o diretório. Gente, para entender a primeira fase da Revolução, nós temos que começar da convocação da Assembleia dos Estados Gerais no iniciozinho do ano crucial da Revolução Francesa, que inicia a Revolução, 1789. O rei francês, Luís XVI, ele queria fazer uma série de reformas. A França estava uma bagunça, as finanças francesas destruídas, ele queria reformar as finanças. Isso implicava mexer um pouquinho, não era muito não, um pouquinho nos interesses dos nobres, dos aristocratas, nos seus privilégios. Ele convoca essa assembleia, que há mais de 150 anos não era convocada,
que era a famosa Assembleia dos Estados Gerais. Ali nós temos representantes dos 3 estados da França. Primeiro estado, o clero, os membros da igreja. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, os plebeus, a burguesia, os camponeses. O terceiro estado era muito heterogêneo, né? Que era o restante. Para vocês terem uma ideia da discrepância, primeiro e segundo estados juntos tinham menos de 500 mil habitantes. A população francesa total, nessa época, era de 25 milhões de habitantes. Então o terceiro estado representava mais de 24 milhões de habitantes. Pois é, mas na Assembleia dos Estados Gerais, eles queriam dar voz e voto igual para esses 3 estados. É quando os deputados do terceiro estado, já imbuídos de valores iluministas, não aceitaram isso. Eles estavam imbuídos dos valores especialmente da soberania popular, de Jean-Jacques Rousseau, de que o governo ele representa o povo e se o governo se torna autoritário, o povo tem o direito de se rebelar. Então, esse terceiro estado, ele vai se retirar dessa assembleia e formar a sua própria, tá? Baseando-se na ideia de soberania popular, porque o primeiro e o segundo estado não aceitavam dar mais peso para a votação destes. Bom, e os deputados do terceiro estado, eles se retiram e vão ali para a sala do jogo de pela, que é uma espécie de antecedente do tênis, tá? Eles vão ali porque era o lugar grande, próximo e coberto que tinha ali perto da Assembleia dos Estados Gerais para eles discutirem o que eles iam fazer. E é ali que eles juram não se separar e se apoiar enquanto não tiverem dado uma constituição para a França, em nome do povo francês. Essa Assembleia Nacional Constituinte vai receber a adesão do primeiro e do segundo estados. Boa parte dos deputados desses 2 estados se reúnem com a Assembleia, que é uma coisa extremamente inusitada, mas aconteceu porque o rei da França, Luís XVI, estimulou esses deputados a integrarem a Assembleia Nacional Constituinte para darem uma constituição que servisse também aos seus interesses e não apenas aos interesses do terceiro estado. Bom, é nesse momento que eu quero apresentar um dos personagens mais importantes da Revolução, que não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, os sans-culottes, os famosos sans-culottes. Eram os trabalhadores urbanos de Paris que se engajaram na Revolução e que foram extremamente importantes para o movimento revolucionário. Eles eram chamados assim porque eles usavam as calças longas até o tornozelo, enquanto os nobres e a alta burguesia nessa época utilizavam aquela calça que a minha família chama de calça de pegar marreco no lago, que vem até aqui no joelho, e aquela meia branca, né, com aquele sapatinho. Os sans-culottes não. Os sans-culottes, eles usavam a calça longa até o tornozelo, eles eram trabalhadores, eles eram muito politizados, muito engajados e estavam nesse momento muito indignados, né? Vamos nos lembrar que boa parte deles estavam passando fome, literalmente, nessa situação, nesse contexto todo aí da França revolucionária. Os sans-culottes ficam sabendo do que está acontecendo politicamente, da Assembleia Nacional Constituinte, e tomam atitudes importantíssimas na capital da França, em Paris. Ali, eles estabelecem uma comuna, uma guarda civil, uma guarda dos próprios sans-culottes e começam a lutar pelos ideais da Revolução. Os sans-culottes, eles protagonizaram um dos momentos mais épicos da história humana e é um dos marcos mais importantes da nossa história moderna. Aliás, é a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Um marco divisor, que é a tomada da Bastilha pelos sans-culottes no dia 14 de julho de 1789. Mas o que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortaleza onde eram presos os inimigos do regime, onde ficavam ali os prisioneiros políticos na época do absolutismo de Luís XVI. Então era mais do que só uma prisão, era um símbolo da opressão, do antigo regime, de tudo aquilo que os iluministas e os revolucionários sans-culottes nesse momento lutavam contra. E foi no dia 14 de julho de 1789 que uma multidão de sans-culottes cercaram a fortaleza Bastilha. Os guardas que guarneciam essa fortaleza foram tomados de surpresa,
não sabiam que aquilo ia acontecer. Boa parte desses guardas foram mortos e a Bastilha foi completamente destruída com as próprias mãos dos sans-culottes. No outro dia, tinha um monte de pedra no lugar onde antes era a maior fortaleza de Paris. É a tomada da Bastilha, o marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea e também o marco inicial da Revolução Francesa. Enquanto isso, no campo, na Provence, como dizem os franceses, no interior do país, vão chegando as notícias da Revolução, da tomada da Bastilha, de tudo o que estava acontecendo, e os camponeses começam a agir também. É quando várias propriedades rurais dos nobres franceses são tomadas pelos próprios camponeses. Famílias inteiras de nobres são mortas e camponeses fogem para as cidades. É um período conhecido como o Grande Medo. Agora, voltando lá para a Assembleia Nacional Constituinte, o primeiro documento legal que fica pronto é, em agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, esse documento, ele inspira uma série de documentos até hoje, inspira os direitos humanos, a ideia do humanismo. Ele tem um caráter liberal, não tem um caráter tão radical, não condena a propriedade privada, por exemplo, mas exalta os direitos humanos, os direitos individuais, não só dos franceses, como de toda a humanidade. Então é um marco na história dos direitos humanos, lá em agosto de 1789, Assembleia Nacional Constituinte, uma das conquistas da Revolução Francesa. Outro documento legal importante que fica pronto ali na Assembleia Nacional Constituinte em 1790 é a Constituição Civil do Clero, que regulava a questão do clero. Os iluministas tinham muitas críticas ao clero, à relação promíscua que o clero tinha com o Estado, os privilégios do clero ali no Antigo Regime. E nessa Constituição eles vão tentar endereçar isso aí. A Constituição Civil do Clero, ela não separa Igreja e Estado. Ela submete a Igreja Católica na França ao Estado revolucionário. Os padres franceses passam a ser considerados funcionários públicos, com salário e tudo. E as propriedades da Igreja, e eram muitas propriedades, era um patrimônio gigantesco, agora passam a ser propriedade do governo revolucionário da França. E isso vai ser muito importante para esse governo revolucionário no momento em que a França estava tendo muitas dificuldades financeiras. O governo revolucionário precisava de dinheiro, de cash, e vai ter aí um alívio financeiro por conta dessas propriedades da igreja que vão ser agora confiscadas pelo Estado Revolucionário nessa Constituição Civil do Clero. Bom, e a Constituição, quando que ela fica pronta? Em 1791. A Assembleia Nacional Constituinte finalmente dá uma Constituição à França. Aquela sala do jogo de pé, ela deu resultado, Eles juraram e eles fizeram. Essa primeira Constituição da Revolução Francesa é uma Constituição mais moderada. Ela ainda mantém a monarquia, mas institui uma monarquia constitucional, isto é, o próprio rei teria que jurar a Constituição, porque antes o rei era acima das leis, acima de qualquer instituição. Agora não. Agora o rei Luís XVI teria que jurar a Constituição. Essa Constituição ela estabelece uma monarquia parlamentarista. O governo estaria nas mãos da Assembleia Legislativa, que é o parlamento francês a partir de então. E essa Assembleia Legislativa, ela tinha um caráter moderado. Você tinha a liderança de Lafayette, que era uma pessoa ainda moderada, um revolucionário bastante moderado. Os republicanos, eles estavam ali, era um grupo minoritário, faziam bastante barulho, mas ainda não tinham muito poder. Então, dois países vizinhos, Áustria e Prússia, países absolutistas, com reis que estavam vendo com muita apreensão o que estava acontecendo na França, morriam de medo daquilo ali servir de exemplo para suas próprias populações. Esses países vão invadir a França para restaurar o que eles chamavam de a dignidade da monarquia francesa. E aí acontece um dos episódios mais surreais da Revolução Francesa. É quando o rei Luís XVI, o rei francês, ele é pego
tentando fugir para se unir com as tropas desses dois países que estavam invadindo o seu país. Olha que coisa surreal. Bom, ele queria retomar o poder absolutista no seu país com a ajuda de tropas estrangeiras. Mas isso pegou muito mal junto à população, junto ao governo revolucionário, que viram o rei como traidor. Aliás, viram não, o condenaram como traidor, e é nesse momento que Luís XVI vai ser condenado à morte na guilhotina. Ele é guilhotinado, a República é declarada, proclamada, e a França entra na segunda e mais radical fase da sua revolução, a fase da Convenção. Bem, proclamada a República, será agora votada uma nova Constituição, será eleito um novo parlamento. Esse novo parlamento é chamado de Convenção e ele é eleito pelo sufrágio universal masculino, isto é, todos os homens adultos poderiam votar e votaram para eleger essa convenção. O antigo parlamento, lá da primeira Constituição, mais moderada, ele era eleito pelo voto censitário, né? Em que apenas pessoas com certas posses poderiam votar. Durante a convenção, nós temos ali a formação de dois partidos famosíssimos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles se sentavam à direita do parlatório, onde as pessoas subiam para votar. E os jacobinos lá em cima do lado esquerdo. Essa foi a primeira conformação que deu origem a essa dicotomia muito utilizada até hoje, a mais célebre, a mais utilizada, que é a dicotomia direita-esquerda. Mas direita-esquerda mudou muito desde lá. O que é direita e o que é esquerda muda conforme o tempo e o espaço. Mas naquela época, os girondinos que formavam a direita, eles eram liberais, eles não eram conservadores, eles eram republicanos, liberais, moderados, eles defendiam o direito de propriedade, mas defendiam também a república, também os direitos individuais. Inclusive, as duas lideranças, Condorcet e Brissot, bebiam muito nas ideias de Montesquieu, nas ideias de Voltaire. Já do outro lado, lá em cima, inclusive por eles se sentarem lá em cima, os jacobinos, à esquerda, também eram chamados de montanheses, os montagnards. Os montanheses, os jacobinos, à esquerda, eles já eram iluministas, republicanos, mas russonianos. Jean-Jacques Rousseau era um iluminista muito crítico do direito de propriedade. Então, os jacobinos já queriam um aprofundamento de políticas sociais no contexto da Revolução. E eles eram muito críticos do direito de propriedade. Nisso, você vai ter essa divisão ali de vozes lutando pelos rumos da Revolução. Um lado, os girondinos, querendo uma revolução mais burguesa, uma revolução liberal, moderada, né? Do outro lado, nós temos uma busca de uma revolução mais social, mais profunda, uma revolução mais democrática, que são os jacobinos. E estão lá girondinos, jacobinos, discutindo o futuro da revolução e tudo mais, e novamente outros países, os países vizinhos, invadem a França. E pelo mesmo motivo, esses países vizinhos, formados por monarquias absolutistas do antigo regime, precisavam eliminar o exemplo francês. Eles receavam que o exemplo francês estimulasse os seus próprios populares, os seus próprios cidadãos a fazerem revoluções. Então você vai ter aí essa coalizão de países invadindo a França em 1793. E sempre que a França era invadida durante a Revolução Francesa, a revolução se radicaliza. Lembra disso? É invadida, se radicaliza um pouco mais. É nesse momento que os jacobinos, eles dão uma espécie de golpe de Estado, porque eles se colocam acima das instituições oficiais, acima da convenção, formando com seus aliados o que Jorge Danton chamou de Comitê de Salvação Pública, porque era uma questão de emergência. Esse Comitê de Salvação Pública, na prática, vai governar a França nos próximos 1 ano e meio. Outra instituição que é criada nesse momento é o Tribunal Revolucionário, com a função de julgar, processar, julgar e condenar supostos traidores da Revolução, inimigos da Revolução. O Tribunal Revolucionário vai ser chefiado pelo famoso Maximilien de Robespierre.
E é aí que a guilhotina começa a trabalhar bastante. O Tribunal Revolucionário, gente, eles condenavam pessoas sumariamente. Muitos processos eram feitos em uma tarde. Mais de 20 mil pessoas foram mortas nesse período, que ficou conhecido como terror. É o período do terror. Pois é, os líderes jacobinos começam a entrar ali em um certo conflito de interesses, especialmente Danton de um lado e Robespierre do outro. Uma pessoa importante, chamada Marat, jornalista importante, que fazia ali o meio de campo entre os jacobinos, entre essas duas lideranças, acaba sendo assassinado por uma estudante uma estudante girondina chamada Charlotte Corday. E Danton e Robespierre têm as suas rivalidades cada vez mais aprofundadas a partir de então. Danton, que era o mais carismático, mais popular dos revolucionários franceses, ele vai percebendo a força que Robespierre ganhou durante a Revolução, especialmente por meio do terror empreendido pelo Tribunal Revolucionário chefiado por ele. Isso gerou toda essa rivalidade, entre outras coisas, claro. Danton achava que o terror tinha passado do ponto, né? Que o Tribunal Revolucionário já tinha cumprido suas funções, mas que tinha passado um pouco das suas atribuições. E Georges Danton começa a criticar abertamente Robespierre, a sua atuação como líder do Tribunal Revolucionário, mas também atacar pessoalmente Robespierre. Ele criticava o jeito do Robespierre de se vestir. Robespierre não era sans culotte, ele usava o culotte, ele era todo engomadinho. Ele falava de um jeito muito rebuscado, enquanto Danton não, era um homem do povo, uma pessoa simples, e Danton gostava de criticar essas características dele. Por fim, nós temos Danton sendo processado, julgado e condenado como inimigo da Revolução pelo Tribunal Revolucionário que ele ajudou a criar. É aí que chegamos, lá no iniciozinho da aula, o momento mais tenso da Revolução Francesa, mais icônico, quando o grande líder jacobino, Georges Danton, é guilhotinado no início de 1794 e 3 meses depois há um golpe de Estado, uma mudança, uma ruptura política que leva Robespierre à guilhotina também. Entramos aí na terceira fase da Revolução. Isso aconteceu no dia 9 do mês Thermidor. Você fala, Alexandre, que mês é esse? Os jacobinos, gente, eles tinham mudado o calendário, tá? Havia o calendário revolucionário agora. E o calendário revolucionário tem meses muito interessantes, fazendo referência ao que estava acontecendo no ano. O mês nevoso, chuvoso, termidor, brumário e por aí vai. O mês termidor, no dia 9, marca o fim da segunda fase da Revolução, a fase mais radical. A Revolução, como Cronos tinha engolido seus filhos, entramos agora na terceira fase da Revolução Francesa, a terceira e última, a fase do diretório. Essa fase, ela é chamada diretório por conta do órgão executivo da nova Constituição que foi implantada. 5 diretores, é como se fossem 5 presidentes, imagina, né? Todos tendo que governar juntos, um dando pitaco, vetando o que o outro está fazendo. Muito difícil imaginar. E o diretório, por isso, era marcado pela paralisia. Era um sistema ineficaz. O sistema político na época também era muito mal visto pela população. A população se queixava dos casos, dos escândalos de corrupção. E a França precisando de uma administração eficiente, dinâmica. Tudo que o diretório não era. Né? O diretório, 5 diretores, cada um querendo dar pitaco. A França tinha passado por várias invasões, precisando reconstruir uma série de infraestruturas, precisando resolver uma série de problemas. O diretório vai ficando cada vez mais impopular. É nesse contexto de impopularidade do diretório que nós temos a ascensão de um líder militar chamado Napoleão Bonaparte. Ele cresce nas fileiras do exército francês durante a Revolução. Ele chegou a ser general aos 26 anos de idade. Mas isso é porque os generais mais velhos, eles foram aderindo ou aos nobres, ou saindo do país, ou aderindo a essas evasões que a França vinha sofrendo durante a Revolução, de nobres, de aristocratas, às vezes de altos burgueses e também de altos oficiais do exército francês. Então ele encontrou ali uma oportunidade para ascender.
Ele próprio era de uma família de origem italiana. Quando ele nasceu, havia 2 anos apenas que a Córcega, terra dele, tinha passado para o lado francês. Então ele tinha um sobrenome italiano, era Napoleone Bonaparte, né? Os franceses traduziram, deram uma francesada, ficou Napoleão Bonaparte. E ele era muito ambicioso. Ele era da pequena nobreza italiana, agora na França ele já não era mais muita coisa, ele entra no exército adolescente, ambicioso para crescer nas fileiras do exército e consegue. Chega a general, como eu disse, vence várias batalhas em nome da Revolução, vai ganhando muita popularidade, a população adorava ele, e vai ganhando amigos poderosos. É nisso que em 1799 ele encontra suporte político para dar um novo golpe de Estado, que é o golpe que institui o consulado, com 3 cônsules, ele sendo o primeiro cônsul, encerrando aí a Revolução Francesa. Começamos aí uma outra história interessantíssima também, que é a Era Napoleônica, o período de Napoleão Bonaparte. E é isso. Essa é a Revolução Francesa, a mais importante, mais célebre, pelo menos, das revoluções liberais burguesas. É a revolução que marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e é uma revolução que eu adoro comentar, adoro falar. Claro que não dá para falar de tudo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é cheia de detalhes. Eu poderia ficar falando até amanhã só da segunda fase da Revolução. Curte aqui o videozinho pra gente. Se você ainda não segue o canal, siga Brasil Escola, acompanha, manda lá no grupo da família. O tiozão que gosta de história, manda pro seu tio, aqui tio, manda pro seu colega de escola e siga as nossas redes sociais também. Nós estamos sempre lançando coisas em conjunto para vocês acompanharem a nossa família aqui, que é o Brasil Escola. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.